Eu abri essa live aqui pra gente falar um pouquinho sobre o tratamento do TARI. Eu espero que essa live chegue às pessoas que pediram, porque foi uma infinidade de pessoas que pediram novas lives sobre o TARI. E se você não me conhece, eu sou a Priscila Leitner, sou psicóloga, especialista em comportamento e transtornos alimentares. E esse quadro aqui é um quadro que de vez em quando tem aqui no Instagram do IPK, que é um quadro que nas quartas-feiras às 18 horas a gente tenta sempre trazer um tema, né? De vez em quando estou aqui nas quartas-feiras para falar de algum tema do comportamento alimentar. Então, é uma live, né, um quadro de comportamento alimentar. E a gente sempre escuta muito o que vocês pedem pra gente. E uma das coisas que vocês pediram muito, né, sem dúvida nenhuma, foi um dos temas mais pedidos aqui, né, no nosso Instagram. A gente sempre recebe directs, perguntando coisas e tudo mais. Oi, Thalita. E a gente ouviu vocês e o tema de hoje é TARI, né? Eu sei que TARI é uma das coisas que muitos profissionais querem se especializar, muitas pessoas querem saber, a gente tem famílias, tem pacientes que andam aqui pelo Instagram do IPCAC, então por isso que eu achei legal trazer esse tema, porque é um tema super mega solicitado por vocês, e hoje, na verdade, a vertente que eu quero trazer, ou melhor, o recorte que eu quero trazer é como a gente trata o TARI na infância. Quero contar um pouquinho para vocês sobre o nosso protocolo, sobre como que a gente faz, como que é a atuação da equipe, como que não é, enfim. Então, por isso que eu abri essa live. Oi, Aninha! Abri essa live para que a gente possa conversar um pouquinho sobre TARI. Vocês fiquem à vontade para colaborar, para falar aqui, né? Quero saber, você tem TARI? Você é familiar de alguém que tem TARI ou você atende TARI? Eu preciso saber, gente, quem aqui atende TARI? Quem aqui quer saber mais sobre TARI, né? Porque hoje esse tema tá super especial e eu não sei se vocês sabem disso, mas eu sou uma pessoa que eu estudo transtorno alimentar restritivo evitativo há muitos anos, né? Tanto é que é um dos meus pontos aí de estudo, de pesquisa, eu oriento pesquisa, né? Eu desenvolvi o protocolo do IPCAC, venho treinando outros profissionais, então, assim, para mim é um tema que toca muito meu coração. E sabe por que toca muito meu coração? Ó, a Thalita tá falando que ela atende também. Toca muito meu coração. Oi, Tati. Porque realmente o TARI é uma demanda que faltam profissionais. É uma demanda, gente, que falta ajuda, que falta tratamento, né? Eu vejo muitas famílias desesperadas chegando no IPCAC, né? Essa família mesmo, essa semana mesmo, todos os dias quase a gente recebe contatos de famílias, né? Precisando de ajuda com o TARI, precisando entender um pouquinho mais sobre isso, ou precisando de profissionais. Então, por isso que a ideia é a gente ter essa rede aqui, né? Ah, que legal, a Thalita é aluna do protocolo. Né? Quem mais aqui já fez o protocolo? Oi, Tati, querida. Então, a gente poder estar aqui nessa live de hoje falando um pouquinho sobre o tratamento do TARI na infância. Se vocês quiserem saber como é que trata o TARI na adolescência e na fase adulta, eu vou trazer isso num outro momento, tá? Hoje eu vou falar do TARI na infância, que é a maior parte da população que procura ajuda para o TARI. Porque o TARI, ele é uma patologia que inicia na infância, tá? Muitos outros transtornos alimentares podem se desencadear ali na adolescência, geralmente, no início da fase adulta, mas o TARI não. O TARI inicia na infância, né? Eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente conduz no IPCAC um tratamento para o TARI. Saúde para mim. Desculpa, pessoal. Tive que espirrar. Essa é uma época de muita alergia, né? Eu acho que eu tô com um pouquinho de alergia. Mas enfim, vamos lá. Espero que eu não tenha assustado vocês com o meu espirro, mas eu não sei espirrar abaixo, gente. Eu não sei fazer isso. Então vamos lá. Então, se você não sabe, aqui no IPK que a gente trabalha atendendo o TARI já faz muitos anos, né? Eu fiz uma live, que foi uma live muito especial, em que eu contei a história do meu primeiro pacientinho com TARI, né? O André.
Se você quiser, eu vou deixar depois, né? Posso colocar nos nossos stories todas essas lives anteriores, né? O link para vocês assistirem, porque eu não vou repetir o que a gente já falou em outras lives. Eu quero aqui falar um pouquinho de mão na massa mesmo, tratamento e manejo, né? Do TARI, especialmente pelos profissionais, ou também falar um pouquinho do trabalho com a família, que é extremamente importante. Então, assim, na live lá que eu falei da história do André, né? Uma história que aconteceu já faz alguns anos atrás. Eu contei que ali naquele momento eu percebi o quanto que o TARI não tinha recursos, né, para nós terapeutas ou para até mesmo a equipe poder atender, poder trabalhar, né? Então o TARI ainda é esse lugar com poucas informações, com poucos recursos, mas eu posso dizer que pelo menos dentro do IPCAC, nesses últimos 10 anos, a gente evoluiu bastante, né, no que se trata de um protocolo, de um tipo de tratamento. Então, o tratamento mudou bastante, gente. Então, o tratamento que eu mesma acreditava que deveria ser o ideal há 7 anos atrás, 10 anos atrás, é muito diferente do tratamento que a gente conduz hoje. Então, muitas pessoas chegam e falam assim, doutora Pri, como que acontece o tratamento do TARI no EPCAC? Tá bom, eu sou aluna do protocolo, né? Teve algumas alunas aqui do protocolo. Eu sou aluna do protocolo, mas tá, e daí? Como é que eu faço? Como é que é esse manejo? Como é que é a estrutura, né, desse tratamento? Então, é exatamente esse o ponto aqui. Então, para quem não sabe, né, o TARI tá vindo aí num super desenvolvimento, especialmente, gente, nos últimos 2 anos. Ó, eu acho que nos últimos 2 anos a gente fez grandes avanços no tratamento do TARI. E o que a gente fez de diferente nesses últimos 2 anos? Né? Há 2 anos atrás foi quando a gente lançou a primeira versão, o primeiro rascunho do protocolo TARI. Então, foi lá, né, 2 anos atrás, lá no início da pandemia, que a gente lançou o primeiro protocolo TARI. Né? E esse primeiro protocolo TARI, ele também já é bem diferente desse protocolo atual, né? Esse que vocês são alunas, aqui tem algumas alunas, né? Então, esse protocolo, ele já evoluiu em 2 anos bastante, mas ele era ainda muito mais diferente do que lá no início. E qual que é um grande ponto que eu queria trazer aqui, até para provocar alguns profissionais a pensarem junto comigo sobre isso? Existe muitas pessoas que ainda hoje 2022, tratam o TARI do mesmo jeito que a gente tratava isso há 10 anos atrás. E isso é a causa para muitos e muitos e muitos tratamentos não darem certo. Se vocês quiserem saber, muitas pessoas, famílias, né, chegam para mim, né, chegam no IPCAC, fazem uma consulta comigo e elas me contam que elas já passaram por inúmeros tratamentos, inúmeros profissionais. Já passou pela TO, já passou pela fono, já passou pela nutri, já passou pela psico, já passou por psiquiatra, já passou por tudo, né? Já passou até por profissionais que tratam autismo, o que acaba sendo uma coisa assim que acontece bastante, né, por conta da seletividade do autismo, né? Às vezes acaba tendo essa dúvida se o paciente tem autismo, não tem autismo, né? Enfim, às vezes a família já passou por tantos profissionais que ninguém aguenta mais, o paciente não aguenta mais, a família não aguenta mais e fica aquela coisa que não vai para frente, ou se vai até certo ponto e estagna. Eu tenho uma família que eu recebi e que está atualmente em acompanhamento comigo, que eles foram muito bem até certo ponto. E daí eles falaram assim para mim, doutora Pri, eu fui bem até aqui. Daqui para frente eu tô estagnada, eu não tô conseguindo ter avanços, não tô conseguindo ter melhoras. Eu já entendi que não é para forçar, eu já entendi que precisa lidar de uma maneira diferente, mas não estou tendo avanços. E por que isso? É o tema da live de hoje, a gente vai falar exatamente sobre isso, né? Sobre como que os tratamentos às vezes acabam não andando por conta de uma série de fatores, né? Um outro ponto que eu queria deixar aqui é uma das lives mais importantes, né? Se você que trabalha com TARI, se você quer saber mais sobre TARI, se você é familiar de alguém que tem TARI, né? Uma criança que tem TARI, no caso aqui, né? A gente tá falando da infância.
uma live super importante é a live Etapas do Tratamento no TARI, né? Essa é uma live que eu também vou deixar depois nos stories, o link para vocês, porque a live Etapas do Tratamento é exatamente aquele ponto. É aquele ponto de que a gente precisa fazer uma virada. Se a gente põe o boi na frente da carroça, a gente não vai em lugar nenhum, né? A carroça na frente dos bois, a gente não vai em lugar nenhum. E muitas vezes, algumas pessoas acabam fazendo tratamentos em que eles colocam a carroça na frente dos bois, né? E isso eu explico bastante na live Etapas do Tratamento. Vou falar um pouquinho aqui também, né? Então, assim, essa live Etapas do Tratamento, que eu acho que é bem importante vocês conferirem, eu explico que existe sim etapas, né? Etapas que fazem parte. Vou explicar também um pouco como que a gente conduz isso aqui, né? Mas essas etapas é um dos pontos, né? Por isso que teve aquela live lá atrás, em que as pessoas, os profissionais especialmente, acabam errando, né? Ainda hoje eu escuto, mas eu tô fazendo tratamento aqui em São Paulo, num lugar muito famoso. Me conta como é que tá sendo esse tratamento. Vai lá e tem aproximação de alimento no paciente de TARI na primeira consulta. Gente, não funciona, né? Dessensibilização no início do tratamento não funciona. Tem etapas, né? Se a gente não trabalha a abertura, a mentalidade, se a gente não trabalha o ambiente, a segurança do paciente, a abertura emocional, não adianta aproximar o alimento, né? Então, às vezes a gente acaba ouvindo histórias, né, de como as pessoas têm conduzido tratamentos ou os tratamentos que as famílias têm passado, né, os pacientes, e eu fico assim, uau, como é que tá indo isso, né? Porque a maior chance é de que não dê certo. Se a gente trabalhar dessensibilização antes da gente trabalhar a abertura emocional, não vai dar certo. Mas não vai dar certo, gente, não é porque o profissional não é bom, não vai dar certo por definição. Existe uma etapa, existe um processo, né? Como que a pessoa está extremamente rígida ao alimento, extremamente fechada, né, a receber alimento, né? Isso pode ser no TARI, isso pode ser, por exemplo, na anorexia também, né? Como que o paciente vai estar lá extremamente fechado e você quer convencer ele a comer, né? Você quer explicar para ele que vai ser bom comer, né? Ou você quer insistir para que ele coma. Isso não funciona em nenhum transtorno alimentar do tipo restritivo. Não é na via do convencimento, porque isso, geralmente, né, as famílias já estão fazendo há muito tempo. Então, por isso que existem etapas, né? Por isso que eu defini naquela live as etapas. E hoje eu não vou falar das etapas em si, mas vou falar um pouco de como que a gente conduz isso, né? Então, como que funciona esse tratamento do TARI na infância? Desde da chegada de uma família até você profissional, até o IPCAC, enfim, vou contar como que a gente faz no IPCAC, até a condução desse tratamento aí no andar da carruagem, né? Que é muito, muito legal. Uma das coisas que eu posso dizer para vocês é que a gente, profissional que trabalha, que pesquisa TARI, a gente não sabe de tudo, né? Talvez a gente, daqui uns anos, talvez ano que vem, talvez no outro, a gente fale assim, nossa, talvez tenham coisas que a gente antes não fazia e que agora a gente percebeu que é importante. Através das pesquisas a gente percebeu que é importante. Mas tem coisas que estão muito consolidadas já, né? Tem coisas que a gente sabe que o forçar, que o insistir, que a aproximação direta, que todos esses movimentos que são extremamente comuns de acontecerem em tratamentos que não são tão especializados, ou, enfim, sem tratamento, né? Ou seguindo profissionais que não são especialistas, acaba acontecendo, né? Então, isso já é bem consolidado, né? É bom quando a gente recebe, por exemplo, famílias que elas entendem que ok, eu não posso forçar, ok, eu não vou trabalhar nessa aproximação direta, mas às vezes também a família não sabe o que fazer. Então tá bom, então se eu não faço isso, o que eu faço? Né? O que eu faço? Né? O que eu faço? Geralmente, se for um profissional, né, que está trabalhando comigo, eu vou dizer, segue o protocolo. Mas eu quero explicar para vocês, assim, o que então seria seguir o protocolo, o que seria seguir o protocolo TARI e como que a gente vai costurando isso, né, ao longo do tratamento. Porque muito do tratamento hoje que a gente acredita aqui no IPCAC, né, não só eu, mas outros profissionais aqui da casa, é um tratamento familiar. Aliás, o quanto que é importante, né, a gente trabalhar a família.
a aproximação indireta, né? A gente entender a parte também da neuroadaptação, como é que ela está e o que a gente ainda pode andar nessa neuroadaptação. O que seria a neuroadaptação, doutora Pri, me explica, porque eu não estou entendendo, cheguei aqui nessa live pela metade, não estou entendendo o que é a neuroadaptação. A neuroadaptação é algo que todos nós seres humanos temos e que ele é extremamente importante no tratamento do TARI. A neuroadaptação é um dos recursos que a gente usa muito e que a gente trabalha muito junto com a segurança, né? A neuroadaptação e a segurança, os dois andando juntos, vão possibilitar que o paciente sim se adapte melhor ao ambiente, ao estímulo, ao alimento, não no nível direto a princípio, mas no nível indireto. Eu não sei se tá ficando claro para vocês, né? Porque às vezes eu também posso ser técnica demais, mas me perguntem, tá, gente? Me perguntem porque eu acho que é importante a gente conversar um pouquinho sobre TARI, né? As meninas que são alunas aí, se quiserem perguntar ou se quiserem comentar, também seria muito legal. Porque eu recebo muitas famílias em que a criança, ela mesma relata, né? Dependendo da idade da criança, ela mesma conta. Ela diz assim, doutora Pri, eu não aguento mais, né? A criança às vezes está muito sobrecarregada de profissionais, tentando estimular ela, tentando fazer com que ela coma, né? E tendo muita expectativa, seja da família, seja dos profissionais, seja às vezes até a própria criança, às vezes tem expectativas de que ela consiga comer, né? Eu vou contar um exemplo de um pacientinho que chegou 7 anos, pacientinho, menino querido, né, muito legal, assim, super bacana, veio com a família, e eu recebi a família, e a família me contou assim, olha, ele sempre fez TO, ele fez Nutri, ele fez psico, ele vai no pediatra, ele vai na neuropsicóloga, ele ia assim uns 5 profissionais, mais ou menos, né, e eu perguntei assim para ele, vou chamar ele de João. Assim, João, e você gosta de ir nesses profissionais? Como que é quando você vai nesses profissionais? Ele falou assim, eu não gosto, doutora Pri, porque todos eles ficam me falando que eu tenho que comer. E eu não consigo, porque se eu conseguisse, eu comia. Porque daí eu não precisava ir lá, né? E o João foi um dos pacientinhos mais fofos desse ano. Mais fofos desse ano. E que ele disse algo que eu realmente acredito, né? O paciente que chega assim, ele chega para o tratamento e às vezes ele tá passando por vários profissionais, ele acaba chegando muito sobrecarregado. O tratamento do TARI, ele é com toda certeza multidisciplinar. A Tati tá falando para eu tentar explicar numa linguagem mais simples. Obrigada, Tati, eu vou tentar. Se eu não conseguir, você me avisa de novo, tá? A Bianca tá perguntando, pacientes na adolescência têm um bom prognóstico. Super, Bianca, super. Eu vou fazer uma outra live falando da adolescência, hoje é live de infância, tá? Mas a adolescência super, tá? O pior prognóstico mesmo é quando o TARI tá na vida adulta, tá? É que daí é um pouco mais complexo. Mas na infância e na adolescência tem os super resultados, super resultados, tá? Na vida adulta, às vezes, paciente de mais de 30 anos, um paciente às vezes mais de 40 anos, né? Então ele às vezes acaba tendo um pouco mais de dificuldade por conta das próprias rigidezes de personalidade, tá? Mas na infância e na adolescência é maravilhoso, a gente tem resultados excelentes, né? Então até o próprio João, que eu tava contando a história, quando ele chega e ele me diz isso, né? O que eu percebia no João? Eu percebia que o João tinha, assim, avançado um pouco no tratamento, ele tinha, assim, compreendido já algumas coisas, a família já estava lidando com o TARI de uma maneira melhor, né? Melhor. Mas uma das coisas que eu percebi no João era exatamente isso que eu percebo em muitas famílias que chegam. É aquela família que o tratamento está sendo pôr a carroça na frente dos bois,
né? Trabalhar a dessensibilização, trabalhar a aproximação direta do alimento, sem trabalhar o aspecto emocional antes, sem trabalhar o ambiente, né? Por isso que eu digo que o protocolo TARI que a gente tem, ele é um protocolo que ajuda muitas famílias. Já passamos, aqui no IPK, que a gente já passou de 50 famílias este ano que passaram pelo protocolo. O que que isso quer dizer? Quer dizer que a gente já começa a trabalhar o ambiente, a segurança do paciente. Alguns aspectos emocionais já começam a ser mais sustentados, né? E quando o paciente vai se sentindo mais seguro, ele às vezes vai fazendo até um trabalho meio autônomo, né? Isso é muito interessante. Eu tenho uma outra família que eu até convidei eles para dar um testemunho, que é de uma pacientinha menina, acho que ela tem 7 ou 8 anos, e os pais vão vir falar, que eu convidei eles para uma live, eles falaram que vem contar a história deles. E a história dela era exatamente assim, né? Paciente que tinha passado por vários profissionais, né? Porque tem o TPS, né? Tem lá questões sensoriais, mas esse hiperestímulo acaba sendo bastante complexo, né? Quando a mãe confiou e parou tudo, começou a fazer um trabalho no ambiente, um trabalho de proporcionar segurança, aconteceu o que acontece com muitos pacientinhos TARI. Eles mesmos começam a ir na direção da comida, eles mesmos começam a se aproximar de uma maneira mais, né, devagarzinha, mas isso vai acontecendo, né? Vocês vão ouvir da boca dessa família, porque eles já vão marcar comigo, provavelmente para breve, essa live. Deixa eu ver aqui o que a Ana tá falando. A Ana fez um comentário aqui. Trabalhar esse passo a passo faz muita diferença mesmo. Ir para a exposição sem trabalhar a abertura ao novo e o ambiente familiar tende a não se sustentar na prática. É isso aí, a Ana entendeu. É isso que eu ensino no protocolo, gente. Né? O que é o grande ponto? Quando a gente trabalha a abertura ao novo, quando a gente trabalha a mudança de mentalidade, quando a gente trabalha especialmente a segurança e a abertura emocional, antes de qualquer coisa, de qualquer aproximação, a gente começa a ter resultados sozinhos. Esses resultados vão aparecendo, porque é muito difícil, é quase impossível você ter resultados concretos. O que eu entendo por resultados concretos no TARI? Não é o paciente experimentar, porque tem muitos pacientinhos que eles vão lá no consultório da Nutri, no consultório da Fono, no consultório da TO, e eles experimentam o alimento porque a terapia que ele passa é uma terapia de experimentação. Mas ele não leva para a vida, né? Não é, ele experimentou, legal, muito bom. Não é avanço nenhum, desculpa falar assim a verdade na cara, né? Não é avanço nenhum, porque o paciente experimentar lá ó, uma mexerica no consultório da Nutri e nunca mais na vida comer mexerica, não é avanço, porque ele não colocou isso, não introduziu isso na vida dele, né? Quando que a gente entende que é um avanço concreto? Quando o paciente não só experimenta, mas ele começa a trazer isso para a vida dele, isso integra no dia a dia dele, né? Isso vira parte dos alimentos que ele come, né? Isso que a gente entende que é avanço, né? Porque aproximação por aproximação, trabalhar o lúdico, dá para o paciente experimentar, é o que quase todos os profissionais fazem. Isso funciona assim com o paciente autista. Paciente TARI é diferente, gente, é diferente, né? Não dá para tratar o paciente de TARI como um paciente autista. Mesmo os profissionais que atendem os dois públicos precisam diferenciar. Por quê? Porque no TARI a gente tem uma rigidez de personalidade, uma estrutura de personalidade bastante diferente do paciente autista, né? Então aqui a gente tem sim que trabalhar uma abertura ao novo, como a Ana comentou ali, né? Tem que trabalhar uma abertura ao novo. Quando a gente trabalha essa abertura ao novo e o paciente de repente se vê experimentando algo, é possível que ele traga isso para a vida dele, que é o que mais a gente quer, na verdade? O que a gente quer e o que a gente entende que seria um avanço concreto não é experimentar. Não é que não seja um avanço experimentar, né? Para pacientes que nunca experimentam nada é um avanço, mas não é um avanço concreto. Ele não consegue colocar isso na vida dele, né? Então, acho que é esse o ponto, né? É quase impossível você querer ter avanços concretos, ou seja,
entre parênteses, o paciente conseguir colocar alimentos definitivamente na sua vida, sem abertura emocional, sem construir um ambiente seguro, sem ter uma mudança de mentalidade, tanto do paciente quanto da família, né? Sem ter esses passos que são prévios, como diz a Ana. E, infelizmente, eu ainda vejo muitos lugares, muitos profissionais atendendo o paciente na via do convencimento, na via da aproximação direta, sem antes ter essas etapas que são fundamentais, né? Às vezes, quando a família entende isso e ela se abre para o tratamento no sentido de fazer essas primeiras etapas bem feitas, acontece o que essa família que eu comentei com vocês há pouco viveu, né? Eles pararam de fazer essa aproximação e de repente a paciente começou a experimentar coisa sozinha na cozinha, né? Como assim? Parece mágica, parece milagre. Não é milagre, gente, não é mágica. Isso é um ambiente seguro, isso é uma abertura emocional, isso é uma abertura ao novo, né? Então, infelizmente, eu ainda vejo muitos profissionais trabalhando a aproximação direta. E o que a gente pode fazer, então, né? Que eu queria, inclusive, explicar para vocês, né? Como que a gente conduz esse tratamento. É sempre um trabalho multidisciplinar, mas não quer dizer que vai ser multidisciplinar todas as especialidades do início ao fim do tratamento. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Aliás, é muito comum eu iniciar um tratamento de paciente TARI e quando a abertura emocional tá ok, o trabalho familiar tá ok, fala assim, agora você vai seguir com a TO, você vai seguir com a fono, você vai seguir com a Nutri, né? Isso acontece por quê? Por que isso acontece? Porque não é necessariamente todas as especialidades o tempo todo. Isso sobrecarrega o paciente, isso pula etapas, isso faz com que às vezes o paciente não se sinta seguro, ele se sinta sob pressão, né? Os pacientes relatam isso para mim, doutora Priya, não gosto de ir lá, né? Eles começam a não gostar de ir nos consultórios, não gostar de médico, não gostar de profissional, né? Não gostar de terapeuta. Por quê? Porque tá todo mundo de alguma forma fazendo uma pressão. Você acha que a criança não sabe que ela tá indo lá porque ela precisa comer? Você acha que ela não sabe? Né? Elas sabem, eles sabem. E às vezes o que o paciente mais queria era conseguir comer, né? Ele queria ver a mãe feliz, ele queria resolver essa questão também. Mas não tem a ver com querer, não tem a ver com conseguir, né? Não tem a ver só com ir lá, né? Tem a ver com realmente algo mais profundo na vida dessa criança, né? Então, vamos lá. Quando a gente recebe uma família, né? Reparem que aqui eu falei família. Eu não falei quando eu recebo um paciente, né? Quando eu recebo um paciente, porque na infância a gente não tem trabalho exclusivo no paciente, tá, gente? Isso é muito, muito, muito legal. A Tati está comentando, muito importante saber disso, o tratamento multidisciplinar aos poucos. Isso, Tati. Aí a gente começa a ter uma abordagem mais inteligente, né? Uma abordagem até mais sustentável, né? Porque às vezes fica um tratamento quase impossível para a família, porque imagine, tem que passar com a TO, tem que passar com a fono, tem que passar com a Nutri, tem que passar com a psico, tem que passar com a orientação familiar, vira um negócio que a família tudo gira em torno da doença, né? E isso às vezes é pior, isso às vezes acaba marcando mais, isso acaba sendo até traumatizante para alguns pacientes, né? Então, vamos pensar assim, né? Vamos lá, quando a gente recebe uma família, né, que tem uma criança com TARI nessa família, né? A gente vai começar esse tratamento identificando, fazendo o diagnóstico, né? A gente precisa entender aonde que essa família está no momento, né? O que quer dizer isso? Em que fase, né, essa questão está dentro da família? O histórico bem completinho, né? A gente faz esse histórico bem completinho, entendendo realmente, né? Qual que é o nível de restrição, o nível de evitação, que outros problemas estão associados aqui, se existe problemas sensoriais, se existe problemas de humor, se existe outros problemas psicológicos, né? Às vezes a criança pode ter ali uma parassonia, pode ter ali uma ansiedade, pode ter uma questão, né, mais difícil de comportamento. Então a gente fazer essa identificação, né? Não só do paciente, olha que importante que é isso. Não é do paciente, mas é de todo o sistema
familiar, né? Aonde que essa criança anda, com quem ela anda, como que essas pessoas lidam, né, com essa questão. Então, toda esse entendimento que a gente vai construindo nesse início do tratamento, ele é extremamente importante, esse histórico, o nível de restrição, o nível de evitação, qual que é o padrão alimentar atual daquele pacientinho de TARI, né? Qual que foi o regresso, né? Como que era antes, o que foi acontecendo, né? Eu falo nas lives de TARI, outras que eu já falei, o quanto que a gente precisa identificar se há um componente traumático ou se não há um componente traumático. Não é todo pacientinho de TARI que tem um componente traumático, mas trabalhar a abertura ao novo e a segurança dentro da família, quando se tem um trauma e quando não se tem um trauma, é diferente, né? Quando a gente orienta a família no protocolo TARI, muitas vezes a gente vai encontrar crianças que não tiveram, né, uma etiologia no trauma, o que é ótimo, né? A gente pode trabalhar a abertura ao novo, mas se existe o trabalho de segurança, essa base familiar que eu tenho falado para vocês, ela às vezes precisa ser feita ainda com mais cuidado, ainda com mais carinho, ainda com mais, né, com mais atenção, para que a gente não tenha um apressamento dessa parte e a criança não se sentir segura com as mudanças que depois vão sendo propostas, né? Então, esse nível, né, de abertura é importante a gente compreender. Qual que é o nível de desenvolvimento sensorial desta criança no momento, né? Isso é uma coisa muito importante e que a gente pode já identificar, já com a família, já conversando com a família, né? Essa criança já se neuroadaptou em algum momento? Vou dar um exemplo. Antes ele não suportava o cheiro do feijão. Depois de um tempo ele conseguiu lidar melhor. Agora ele já senta na mesa quando tem feijão na mesa. É um exemplo muito simples, mas é um exemplo que mostra uma neuroadaptação acontecendo, né? Então, antes eu não sustentava, depois eu comecei a sustentar, hoje eu já fico próximo, né? Isso é um processo de neuroadaptação. Opa, que bom, tem uma neuroadaptação acontecendo aqui. Vou continuar ajudando essa família a proporcionar um ambiente que a neuroadaptação continue ocorrendo. Assim a gente vai fazer uma aproximação indireta com muito sucesso, né? É esse o ponto, né? É mais ou menos por aí que a gente vai identificando nesse momento inicial do tratamento. O processo de neuroadaptação está acontecendo, né? Ele aconteceu, tem algum exemplo, né? Tem alguma coisa que antes não ia e que agora se aproxima, né? Tem alguma coisa que antes não conseguia nem tocar e agora consegue. Esses processos que a família vai relatando já nos ajudam também a entender qual que é o nível de segurança que esse pacientinho tem na família, né? Então, se o paciente às vezes não tem nenhum movimento de neuroadaptação, ele tá só resistente, quer dizer que o ambiente continua sendo muito inseguro, né? Vou dar um outro exemplo de uma família que eu recebi essa semana, né? Essa semana. Eu até achei que eles iam estar por aqui, não vi os nominhos ainda dos familiares aqui. Mas essa semana eu recebi uma família em que o paciente tem uma dificuldade ainda muito grande, muito pouco de neuroadaptação, muita resistência. Ou seja, o ambiente ainda não está um ambiente propício para uma neuroadaptação acontecer, né? Para a gente poder estimular esse paciente a lidar diferente com aquilo que acontece no ambiente. Isso pode ser em todos os sensoriais, né? Pode ser com os cheiros, pode ser com barulho, pode ser até, enfim, com o próprio experimentar, né? Que é mais difícil para o paciente de TARI, mas a gente trabalha essas aproximações, né, mais indiretas antes. Então, olha que interessante. Aqui, às vezes, conversando com a família, a gente já consegue, pela via do comportamento, entender se existe uma neuroadaptação acontecendo. Quando não existe, a gente vai dar uns 2 passos para trás e ajudar essa família nessa fase do ambiente, né? Que é essa fase que está lá no protocolo TARI, né? Essa fase do ambiente que vai fazer com que a família crie um ambiente mais saudável, né? Não é que a família não tem um ambiente saudável, mas é que mais saudável para estimular a neuroadaptação, estimular isso que está ali, que todos nós temos, é um recurso de todos nós, mas que às vezes o paciente está
tão resistente porque ele não se sente seguro. A segurança e o ambiente é uma das primeiras partes do tratamento, né? Justamente para que a gente possa, neste ambiente seguro, estimular algumas coisas a acontecerem depois. A pressa nesse início do tratamento, a pressa, né, no trabalho familiar, é o que causa muitos tratamentos não darem certo, né? E isso é um ponto super importante. Vou parar um pouquinho aqui e vou responder a pergunta da Fernanda. Oi, Fernanda querida. Qual seria exatamente o trabalho da Nutri Comportamental na equipe? Quais recursos ela pode usar que não cause pressão na criança? Fer, é o seguinte, minha querida, a gente pode trabalhar com a nutrição comportamental desde o início na orientação familiar, tá? Então, a psicologia e a nutrição podem dar, sim, toda essa orientação familiar. O tratamento diretamente no paciente, eu acredito que é depois dessa fase que eu tô explicando agora, né? Essa fase de abertura ao novo, esse trabalho com o ambiente, com a família, né? Então, eu não acredito em pegar um pacientinho de TARI e começar o tratamento já oferecendo coisas, né? O tratamento já aproximando. Ah, mas é lúdico, doutora Pri. Mas eu tô aqui no consultório todo lindinho. Tem maçãzinhas de feltro. Não adianta nada isso, gente. Se não tem abertura ao novo, se o paciente tá rígido, se ele tá ali completamente fechado emocionalmente, o que a gente vai fazer? A gente primeiro vai trabalhar este ambiente. Então, Fer, o Nutri Comportamental especialista em TARI, olha aí, tem muito que ajudar no tratamento. Pode ser desde o início, tá? Aqui no IPK, que às vezes a gente faz, famílias começam o protocolo e eu encaminho já para esse suporte da nutrição comportamental. E depois com o pacientinho também, né? Quando a gente passar da fase e a gente for para a fase da aproximação mais direta, quando necessário, porque é difícil a gente chegar nessa fase precisando realmente fazer uma dessensibilização. Geralmente nessa fase o paciente já está sozinho experimentando coisa pela casa, né? E os pais ficam assim, de boca aberta. Eles ficam, cai a boca dos pais, eles falam assim, como é que isso está acontecendo? Eu não sei. E é exatamente isso, porque a gente faz o tratamento no processo certo. Então, super importante a presença tanto do Nutri quanto do psico, né, especialista aqui, né, os dois são assim, ó, fundamentais no tratamento, mas tem que ser também seguindo o protocolo, sabe, Fê? Ao meu ver, isso funciona muito bem, né, no IPK que a gente tem Nutris que nos apoiam nisso e que estão junto ali com a equipe, né, justamente assim, porque daí a gente vai primeiro trabalhar, toda a equipe primeiro trabalha na orientação familiar e depois dessa primeira fase, essa fase de ambiente, de aproximação indireta, aí sim a gente pode ir para o consultório, né? Às vezes eu recebo pacientinhos que a Nutri está ensinando o que é um alimento saudável, montar um prato, né? Como que a gente vai fazer isso com o paciente de TARI, gente, né? Isso não funciona no início, né? Você pode trabalhar isso de outras formas, de formas bastante indiretas no início, porque daí vai dar certo, né? Deixa eu ver outras perguntas aqui. Espero que eu tenha te respondido, Fer. Se eu não respondi, comenta aí. A Val Poli. Oi, Val, tudo bem? Não sei se é Val teu nome, mas tá aqui no teu Instagram. Como resolver? Minha tem restrição desde os 4 anos. Antes comia de tudo, hoje ela está com 12 anos e só piora. Já levei a psi que não resolveu e desistiu. Tem a indicação de profissional no Rio? Val, o que eu sugiro é a gente trabalhar a aplicação do protocolo, tá? Eu não sei se você é mãe, né? Se você é familiar, mas eu sugiro você fazer o protocolo e começar a aplicar o protocolo e buscar um profissional para te orientar na aplicação, né, desse protocolo, nessas mudanças do ambiente e tudo mais, tá? Se você precisar, manda uma mensaginha para mim que eu posso te indicar pessoas da equipe do IPK ou alunos meus que podem te dar esse suporte, tá? Ah, beleza, Fê, resolveu, então tá. Bianca, oi Bianca, tudo bem, querida? Então, no início, sua indicação é trabalhar a abertura ao novo. Qual é o protocolo? Bianca, o protocolo que eu tô falando é o protocolo TARI, tá? Ele é um protocolo que a gente vem trabalhando aí, né? Ele foi publicado há 2 anos atrás, que nem eu falei no início da live. E hoje ele é um
curso, tá? Ele foi feito assim, gente, até semana passada me perguntaram, mas por que, doutora Pri, que você fez um curso? A gente acha esquisito fazer curso para fazer tratamento, mas, gente, é o meu jeito. Hoje eu tenho uma fila de espera de mais ou menos 4 meses na minha agenda, né? Como que eu vou ajudar mais famílias com TARI, né? Foi o jeito que a gente criou, né? Tanto eu treino outros profissionais, quanto tem o protocolo que está aí disponível para as famílias realizarem o protocolo, começarem a aplicar e, se necessário, buscarem ajuda de profissionais que sejam também capacitados, né? No protocolo de preferência, né? Porque quando a gente faz isso, Bianca, que é exatamente isso, não é só abertura ao novo, tá? Respondendo a tua pergunta, Bianca, não é só abertura ao novo, né? Se você quiser dar uma olhadinha na live Etapas do Tratamento, tá? O que é nesse início, tá? Que a gente fala. A gente vai trabalhar o diagnóstico, a gente vai trabalhar a avaliação clínica, a avaliação familiar, e aí a gente começa uma parte do tratamento que é uma parte do tratamento que a gente chama de orientação familiar. Essa orientação familiar é quando a gente começa a orientar a família a criar um ambiente mais seguro, criar uma mudança e uma abertura diferente. A família pode começar a estimular o paciente na neuroadaptação. Isso acontece muito, tá? A família vai seguindo lá o guia de paz, né? Tem um guia de paz dentro do protocolo, ou seja, ela vai proporcionando um ambiente diferente. E a gente estimula as mudanças familiares dentro de uma visão em que a gente vai proporcionar segurança e adaptabilidade. Quando a gente faz essas duas coisas, a gente proporciona tanto a segurança para o paciente, como proporciona que ele se neuroadapte, a mudança começa a ela vai acontecendo, né? O paciente começa a ficar mais aberto, ele começa a fazer pequenas mudanças, até que de repente ele vai se aproximando desse alimento. Então, daí a gente começa a passar para uma outra fase, que é a mudança de mentalidade, tanto da família quanto do próprio paciente. Com o ambiente bem organizado, a mudança de mentalidade, a abertura ao novo, né, que fez que você pegou aí, né, a gente começa a ter a mudança do comportamento alimentar do paciente. Aí sim, depois de todas essas fases, Bianca, que a gente pode ter uma estimulação mais direta, né? Até lá a gente vai trabalhar outras partes, tá? Que são partes de suporte emocional. Então, Bianca, sim um curso online, ele tá disponível para você fazer se você quiser, se você trabalhar com essa demanda. É só você procurar aqui no site do IPCAC, tá? A gente tem nos links aqui, você vai lá e procura o curso e entra, tá? Se você não achar, pede para a equipe do IPCAC aqui no direct que eles te mandam. A Luanda, oi Luanda, minha querida, tá perguntando, criança tem seletividade alimentar. Quando conversado, a mãe também tinha seletividade alimentar. É muito comum isso, Luanda, é muito, muito, muito comum. Eu já atendi 3 gerações com TARI, né? Eu recebi uma pacientinha de TARI que ela tinha 12 anos. Né? Uma fofa, Maria. E a Maria, eu posso falar nome, gente, porque eu atendo tanto paciente que nunca vai bater. É difícil os pacientes se identificarem aqui nas histórias. Mas a Maria chegou com 12 anos. E ela veio com a mãe, né? E eu conversando com a mãe e perguntei uma coisa que eu pergunto sempre. Tem mais alguém com seletividade alimentar na família? E a mãe falou assim, tem. Eu. E daí eu fui conversar com a mãe, né? Fui tentar identificar o padrão alimentar da mãe e vi. A mãe também tem uma seletividade alimentar, tem uma rigidez ali bem presente, com certeza estaria fechando o diagnóstico de TARI. Daí eu perguntei, tem mais alguém, né? Tem mais alguém nessa família que tem dificuldade alimentar ou que tem alguma seletividade alimentar? Sim, minha mãe. Então, eram 3 gerações, as 3 gerações vieram para o tratamento. Foi super divertido, porque eu nunca tinha atendido 3 gerações, né? Eu nunca tinha atendido 3 gerações.
e deu super certo, foi um tratamento muito legal. Claro que a filha de 12 anos foi a que se recuperou primeiro, né? As adultas têm mais dificuldade, né? O paciente adulto, ele acaba tendo mais dificuldade, sim, né? No tratamento do TARI, mas, enfim, foi super divertido atender 3 gerações com TARI, mas, enfim, isso acontece super, tá? Então, Luanda, respondendo, né, o teu comentário, é muito comum a gente encontrar traços, não só de seletividade, mas o próprio TARI em outros familiares. Antigamente a gente não tinha, né, diagnóstico de TARI, né? Vamos lembrar que os transtornos alimentares e o TARI, de uma maneira geral, eles são muito recentes, né? Então foi com o DSM-5 em 2013 que o protocolo, né, que o TARI começou realmente a virar uma patologia nesse nível que a gente tem hoje, tá? Então, quando a gente entende que o TARI é uma patologia recente, isso também nos faz entender que é possível que a gente tenha gerações que podem ter tido um problema alimentar como o TARI e que isso não foi diagnosticado, não foi tratado, não foi entendido realmente como um problema alimentar. Então é super comum, até porque hoje a gente já tem muitos genes identificados que trazem a seletividade alimentar ou que são assim, facilitadores, né, da restrição alimentar, né? Então, no protocolo eu explico também alguns dos genes, né, que hoje a gente já tem mapeados, tá? Inclusive no IPCAC, que a gente faz um teste genético, né? A gente faz sequenciamento do DNA, não é a gente, né, em parceria com o laboratório. Esse DNA vai para Israel, vai para fora do Brasil e é feito o sequenciamento, a gente já consegue identificar que nível de hipersensibilidade o paciente de TARI tem, né? Isso é uma coisa super de ponta, né? Foi um avanço do ano passado, né? Eu disse que foi no ano passado que a gente publicou todo esse protocolo, e o protocolo, o painel genético do TARI, ele é um super avanço, porque a gente consegue perceber no nível genético, ou seja, os genes vieram herdados aí da família, obviamente, a abertura, né, ou enfim, a dificuldade de abertura para alguns tipos de texturas, alguns tipos de sabores, né, isso está lá mapeado já geneticamente. Claro que é uma medicina de ponta e que a gente também não sabe tudo, né? Pode ser que a gente encontre ainda outros genes, mas pelo menos dos sabores mais típicos, das texturas mais típicas, a gente já tem isso mapeado, tá? Deixa eu ver aqui outros comentários. A Bianca tá perguntando se a live vai ficar gravada. Vai sim, minha querida. A Val tá perguntando quem criou este protocolo, como posso encontrá-lo. Val, sou eu mesma que criei esse protocolo, minha querida, tá? O protocolo TARI são mais ou menos umas 52 aulas comigo, 52, 53 aulas comigo. Eu que sou a pesquisadora, mas eu conto com a minha equipe também do IPCAC, né? A gente tem na parte genética aí um geneticista, um nutrólogo que participou também, né, da equipe do IPCAC. Então, enfim, a gente tem aí uma série de pesquisas que a gente foi fazendo ao longo desses últimos 10 anos, tá? Que eu me dedico a estudar o TARI. A Bianca tá perguntando, então a genética seria a maior preponderância no TARI? Eu acredito, Bianca, assim, como eu disse, né, a gente não sabe tudo, né, hoje a gente ainda não sabe tudo, e eu prefiro dizer que eu não sei tudo, porque eu percebo que a cada ano a gente percebe mais coisas e a gente vai avançando mais. Então, pensando que a gente não sabe tudo, hoje eu diria para você, né, na minha visão, que não é só genético. Tá? Geralmente a gente tem também aí a parte genética, é significativa, mas se a gente for pegar, por exemplo, o gene de hipersensibilidade ao amargo, ele é muito comum na população ainda hoje, né? Então ele tem uma alta prevalência na população. Mas por que que muitas pessoas têm o gene de hipersensibilidade ao amargo? Ou seja, são pessoas que não gostam muito do amargo, né? São pessoas que às vezes não vão tomar uma bebida sem açúcar, né? Um café sem açúcar, ou são pessoas que não vão conseguir tomar e comer coisas muito amargas, como os verdes, né? Como até mesmo o chocolate amargo, né? Esses alimentos que trazem um amargor, mas é que essas pessoas acabam não tendo o TARI, né? Então, pensando nisso, assim, Bianca, pensa junto comigo aí, né? Faz sentido a gente pensar que existe sim um componente genético super presente, mas que às vezes tiveram outros fatores que podem ser traumáticos,
que podem ser do desenvolvimento, que podem ser outras doenças que aconteceram, né? É muito comum no paciente de TARI a gente encontrar no histórico, né, de saúde, o paciente que teve problemas de garganta, amidalites, fez cirurgia de retirada, né, das amígdalas, da adenoide. Então, isso para criança, né, especialmente uma criança muito pequenininha, ali de 2 anos, isso pode ser sim um fator traumático para essa criança, né? Isso pode ser vivenciado pela criança como um fator traumático. Então, eu não acredito somente no fator genético, mas eu acredito que somando tudo, né, somando todos os fatores, é possível sim da gente ter o desenvolvimento aí desse transtorno alimentar, que é o TARI, gera tanto sofrimento para a família, tá? Então, quando a gente trabalha, olha que interessante, né? O gene não muda. E quando a gente trabalha no ambiente, na segurança, na abertura ao novo, quando a família começa a estar bem assistida e vai trabalhando e propiciando a neuroadaptação, mesmo com aqueles genes, o paciente acaba fazendo modificações na vida dele, né? Às vezes ele nunca vai super gostar de coisas amargas, por exemplo, né? No exemplo que eu tô dando. Mas ele vai aprender a lidar de uma forma diferente. Ele vai ficar com uma alimentação mais ampla, né? Ele vai sair daquele lugar evitativo, porque o lugar evitativo do transtorno alimentar, ele é baseado nas experiências ruins, né? Então pense, se uma criança teve lá, ele já tem uma hipersensibilidade, teve às vezes uma questão traumática, teve uma experiência super ruim com alguns alimentos, ele não vai querer experimentar aquilo, né? Ele vai ficar cada vez mais rígido. Então, muitas vezes a gente consegue sim trabalhar nessa abertura, né? Trabalhar dessa forma, né? No ambiente, e apesar de todo o componente genético não mudar, a gente consegue sim trazer movimentos diferentes para a vida dessa pessoa, né? O que é fantástico, né? Exatamente isso que a gente busca, né, para que aconteça de uma forma natural essa dessensibilização e assim o paciente já começa a ficar mais interessado, ele já está aberto, mesmo que o material genético, mesmo que o componente genético ainda esteja lá e ainda tenha algumas dificuldades, ele não vai estar no nível da evitação, né, no nível da restrição que é tão presente nesse transtorno alimentar. Faz sentido? Espero que tenha feito sentido, que eu não tenha falado muito difícil. Bianca, fala pra mim aqui que se fez sentido pra você. Espero que sim. E aí, nessa fase, né, nessa fase em que já tem uma abertura, né, nessa fase que já tem um trabalho acontecendo, né, nessa fase em que a neuroadaptação já está presente, nessa fase em que a família já propiciou esse ambiente diferente, aí sim, gente, aí sim faz sentido uma dessensibilização, aí faz sentido sim uma aproximação, mas aí eu vou dizer para vocês que geralmente a família já vai te dar notícias, a família já vai dizer para você que isso já está acontecendo de forma natural, né? Já está acontecendo de forma natural. Eu tenho convidado as famílias que passaram pelo protocolo a vir contar, né, em live comigo, vir contar um pouquinho de como que eles viveram essa mudança dentro da família, né? Até para mostrar para outros profissionais que às vezes acreditam até que estão fazendo melhor, né? Às vezes eles acham que realmente estão fazendo melhor né, no que eles podem oferecer para o paciente, mas às vezes eles não estão vendo o todo, tá? Eles não estão entendendo o todo e não estão ajudando o paciente da melhor forma possível. Então, quando a gente trabalha nessas etapas, a tendência maior é que a própria equipe fale assim, nossa, esse paciente foi fácil de atender, né? Eu tenho uma nutri que trabalha comigo que ela fala assim, nossa, esse aqui foi fácil, os outros eram tão difíceis. Por que que ficou mais fácil? Porque já tinha uma abertura ao novo, já tinha um trabalho emocional acontecendo e já tinha a família bem assistida, a família que propiciou, né, que fez mudanças antes da gente chegar na insistência, da gente chegar na aproximação, né? Então eu acho que isso é super positivo, gente, isso é super interessante. Eu espero que isso faça sentido para algumas pessoas de vocês, assim, que estão aqui, que são profissionais, porque de verdade, um dos meus maiores objetivos é que mais profissionais estejam aqui chegando nessa área e que possam dar um tratamento de qualidade para os seus pacientes. Então, se você quer conhecer mais do protocolo, gente, vem conhecer, vem dar uma olhadinha no meu protocolo, vem dar uma olhada no que eu tô falando, porque não só o protocolo é um trabalho aí de
10 anos, mas também tem feito resultados super positivos. Eu vou começar a trazer isso para vocês. Nem toda família quer contar, né? Eles são meio tímidos, assim, eles ficam, ai meu Deus, né? Ou pior, quando a família melhora, o paciente de TARI melhora, eles desaparecem, eles esquecem da gente, né? O que tem um lado positivo, né? Porque às vezes eles já estavam há anos em muitos profissionais e deles, o paciente tá melhor, eles querem ir embora, não querem mais saber, né? De passar por tanta gente. Mas alguns têm trazido essa vontade de contar as histórias, né? E eu sou uma pessoa que adora ouvir histórias, especialmente histórias que vão inspirar outras famílias. Então, eu acho que é super legal isso. A Tati tá falando que faz sim. A Aline tá falando, olá, será que podemos falar sobre o assunto no meu podcast? Aline, minha querida, manda uma mensagem aqui, fala com a minha equipe, tá? Quem sabe a gente possa conversar assim, tá? Minha agenda é um pouquinho complicada, mas tudo dá-se um jeito, né? Especialmente esse mês, né? Que esse mês a gente tá falando do mês de conscientização, né? O mês de conscientização dos transtornos alimentares no mundo, né? Aqui no IPK que a gente vai fazer um ótimo movimento também, falando de transtornos alimentares a partir de amanhã, que é o dia 2, né? Que é o dia, né, mundial aí de conscientização dos transtornos alimentares. E, sem dúvida nenhuma, o TARI é um transtorno alimentar que precisa que a gente traga muita conscientização, não só para as famílias, não só para os pacientes, mas também para os profissionais, tá? E quando eu vejo profissionais atendendo o TARI do mesmo jeito que eles atendem espectro autista, quando eu vejo profissionais atendendo o TARI no nível da aproximação e do convencimento, e que não trabalham de uma forma ampla e que não trabalham na orientação familiar, é ainda muito triste, porque eu fazia isso há 10 anos atrás, fazia errado, né? E eu acho que hoje a gente já tem mais recursos, a gente já tem mais pesquisa para fazer um tratamento um pouquinho diferente, um pouquinho mais amplo, né? E que pode sim trazer resultados para os pacientes que estão batendo aí nos consultórios de vocês, né? Então, se você é profissional da saúde, trabalha com TARI, se você não trabalha com a infância, gente, eu vou dizer assim, o trabalho de orientação familiar, ele é um trabalho que é super legal de fazer. Ele é um trabalho muito interessante, né? E que tem aí super demanda, né? Eu falei pra vocês, eu tenho 4 meses de lista de espera na minha agenda. E não só a equipe do IPK, né, que tá sempre comigo, muito querida, tem alguns aqui presentes, mas muitos profissionais ainda são necessários nessa área, profissionais psicólogos, nutricionistas, fono, TO, psiquiatras, né, pediatras, trabalhando num nível de consciência diferente quando a gente fala do TARI, sem trazer aquele lugar do paciente de um lugar de muita exposição e sofrimento, mas trabalhando todo o sistema familiar. Aí sim é super positivo, super interessante e com certeza dá certo. Eu vou tentar trazer mais aí para vocês. Teve algumas pessoas aqui que perguntaram de adolescentes ou que trouxeram a faixa etária da adolescência nas suas perguntas. Quero dizer que eu vou tentar trazer numa outra live o tratamento do TARI na adolescência, que é sim diferente do tratamento do TARI na infância. E depois eu vou tentar fazer numa outra live o tratamento do TARI na vida adulta, né? Na vida adulta foi aonde eu mais trabalhei até hoje, né? Porque eu não trabalho com crianças, né? Eu trabalho com orientação familiar, né? Mas crianças eu não atendo, não é a minha expertise, né? Eu deixo aí para os profissionais que são especialistas em infância, mas a orientação familiar e o TARI no adulto é realmente o lugar que eu mais tenho experiência, né? Então eu posso trazer isso para vocês aí numa outra live. Eu prefiro dividir em 3 partes para que vocês também comecem a perceber que não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, e que é sim possível que a partir de uma visão não só da doença, uma compreensão boa de diagnóstico, mas essa compreensão das etapas do tratamento, a gente possa ter resultados melhores, tá, gente? É muito triste a gente ver famílias que estão aí em inúmeros profissionais, às vezes estão há anos, né? Não é uma coisa assim, tipo, comecei ontem. É há anos tentando soluções e passando por profissionais, às vezes gastando muito dinheiro, indo para outras cidades, e o tratamento continua não dando certo. É muito triste. O sofrimento dessas famílias é super profundo, super real. Uma das coisas que eu mais me compadeço é das mães que eu escuto, né? Trazendo esse sofrimento tão arrastado aí ao longo dos anos, né? Mas tem sim solução, tem sim tratamento. Essas mães não estão sozinhas, né? A Val diz que é a mãe, né?
Val, o protocolo é para todas as faixas etárias, tá? O que é diferente é a conduta da equipe, tá? Mas o protocolo, ele é o mesmo, tá? É mais a conduta da equipe e como que a gente aborda, tá? É porque o paciente adulto, daí é ele que toma as decisões, né? Na criança, a criança tá dentro do ambiente familiar, a criança tem a própria imaturidade, né? O paciente adulto é diferente, então tem um pouco de diferença no manejo pelo profissional, tá? Mas as etapas do tratamento e o protocolo TARI é exatamente o mesmo, tá? Então, assim, eu vou ficar aqui no Instagram mais um pouquinho. Se vocês quiserem, me mandam um direct, a gente pode conversar, eu posso responder vocês, né? Tirar dúvida. E é isso, pessoal. A próxima live eu vou tentar trazer o TARI na adolescência, porque também é muito interessante o TARI na adolescência. Eu adoro atender o TARI na adolescência. É muito legal, porque o adolescente ele tá num lugar diferente da criança, né? E pode ser muito desafiador na adolescência, porque a adolescência por si só já é um tanto desafiadora, né? Mas se a gente aborda isso de uma maneira bem afetiva e começa a incluir mais o paciente, a gente traz autonomia e também ajuda em toda a dificuldade aí que tem nessa faixa etária da adolescência, né, nesse período específico da vida. Legal? Eu espero que isso tenha feito sentido. Obrigada pelas pessoas que comentaram, que participaram, que fizeram perguntas. É sempre muito gostoso estar aqui com vocês. Não é sempre que eu consigo estar, mas eu vou tentar trazer na próxima semana a live dos adolescentes. Aguardem aqui nos stories, né? Se eu for fazer, eu vou colocar aqui. Mas eu acredito que sim, porque esse é o mês de conscientização, então vai ser muito legal se a gente tiver mais informações aqui. Vamos ver se eu trago alguém da equipe também para conversar comigo, pode ser muito bacana também. Enfim, tô cheia de ideias, mas a gente vai conversando nas próximas lives. Um beijo para vocês e boa noite. Até mais, pessoal.